Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cândida Furtado, sou terapeuta sistêmica, terapeuta quântica e espiritual. E venho já há algum tempo focando a minha atenção no trabalho com a criança interior. Eu acho sumamente importante esse trabalho com a criança interior, porque se nós formos olhar, são aqueles condicionamentos que nós fizemos lá, até os 5, 6 primeiros anos da nossa vida, que estão até hoje norteando nossas escolhas, nossas emoções predominantes, nossas maneiras de reagir aos estímulos e às provocações da vida. Então, se nós voltamos para nossa criança, o que é essa criança? Existe um bebê, uma criança viva dentro de mim? Não. Na verdade, é como se fosse um hardware de memórias. Tudo que a criança vivenciou, absolutamente tudo, está registrado ali. Fica mais bacana, mais fácil da gente conectar, e como isso aconteceu na nossa fase de infância, a gente imaginar, visualizar a criança como a portadora de todas essas informações. E vai se tornando tão vívido que nós inclusive vemos as expressões dessa criança. Ela corre para nós ou foge de nós, traz informações, aponta suas necessidades. Então é um relacionamento que vai se constituindo dentro de nós bastante vívido. E ao nós acolhermos as sensações, os sentimentos dessa criança, a sua história, a maneira como ela registrou tudo que ela vivenciou, e ao nós valorizarmos e respeitarmos isso, dizendo sim a essas necessidades, nós vamos conseguindo curar essa criança. E então, o bacana disso tudo é que, junto com as dores que cada fase da nossa vida trouxe, também trouxe recursos que nós escolhemos justamente para fugir, para sair daquela dor. Ora, se hoje eu uso um recurso porque eu tenho uma dor lá atrás, esse recurso ele não sai pleno, ele sai só como um remendo sobre alguma coisa. Mas se eu curo as dores da minha criança, esse recurso é uma habilidade muito ampla, muito bacana para eu lidar com a vida, com o momento presente de uma forma ultra positiva. Então é essa a grande proposta, esse trabalho. Nós irmos percorrendo essa estrada para fazer dela uma estrada de mais vida, de mais alegria, de mais amorosidade, de mais autorrespeito e daí, por consequência, respeito ao outro, um respeito verdadeiro. Hoje nós vamos falar sobre os 5 traços de caráter. São 5. 5 as fases, as etapas da nossa vida que foram determinando o nosso caráter. Isto é, a maneira como nós hoje sentimos e recebemos as coisas que a vida nos traz. E vamos estudar os traços de caráter, que são as formas que nós escolhemos para nos afastar dessa dor e usar de recursos para sairmos para o mundo de uma maneira mais positiva. Os traços de caráter que nos definem começam a ser surgidos lá, desde o momento da nossa concepção. Quando o espermatozoide e o óvulo se unem,
que já se está formando aquela criança, muitas pessoas no trabalho conseguem absorver sensações, não são imagens, mas são sensações do momento em que houve a sua fecundação, em que ela começou a existir, como estava o pai ou a mãe, em que circunstâncias aquilo ocorreu. É bastante forte. Essa primeira fase que vai de fecundação até o nascimento, até a primeira semana de vida, é a primeira fase, e ela vai formar um traço de caráter que é chamado de esquizoide. Não tem nada a ver com a psicopatia, né? É o nome que foi dado por William Reich a esses traços de caráter, e nós sempre respeitamos e honramos os nomes dados por esse mestre que realmente trouxe um grande salto na maneira de trabalho, de autotrabalho e também trabalho dos psicólogos com seus clientes pela observação do corpo. Ele introduziu o corpo na história da observação. Bem, voltemos a esse primeiro traço de caráter que se forma durante então esse período da gestação e vai até a primeira semana de vida. Alguns autores se referem a um mês. Normalmente nós trabalhamos mais com a ideia da primeira semana de vida. Nesse período em que a criança está sendo formada, todo o mundo de informações dela é um mundo intrauterino. E quem é a gestora desse mundo intrauterino é a nossa mãe. Então, todas as referências que nós temos dessa fase da nossa vida são pela conexão com a nossa mãe. E a gente tende a idealizar a figura materna e a cobrar muitas coisas dela, muitas vezes esquecendo que é um ser humano normal, passando por todas as vicissitudes da vida, como cada um de nós. Então pode ser que nesse período a mãe tenha estado doente. Pode ser que ela até estivesse depressiva. Pode ser que ela tenha realmente sentido, um filho agora, como que eu vou poder dar conta disso? Trabalhos, tenho que trabalhar, e com quem vai cuidar? Qual vai ser o sustento? Pode ser que o pai tenha reagido mal à chegada desse bebê. Não, nem pensar agora em aumentar a família. Então, isso tudo são fatores de estresse. Às vezes até a alimentação da mãe não é uma alimentação legal. Isso tudo gera um estresse, ou psicológico ou físico, orgânico realmente. E quando a mãe se estressa, as paredes do útero se contraem mais. Aquele útero que era gostoso, maciozinho, se contrai. O fluxo de sangue, que ia legal, levando alimentação para a criança, nutrindo essa criança, as artérias se contraem, o sangue chega menos, a nutrição diminui. A criança que está lá naquele mundo, sem ter qualquer noção de que existe qualquer coisa fora daquela placenta, ela começa a perceber, cada vez que eu me mexo, me movo, alguma coisa acontece. Sim, porque quando ela se move, a mãe tem de novo aquela lembrança, tô grávida. Meu Deus, e agora é meu filho que já está aí se formando, como é que vai ser caso ela tenha alguma ansiedade em relação aos cuidados com esse bebê, ou ela realmente esteja muito deprimida, nem podendo encarar uma nova vida, ou não queira a criança realmente. O que acontece é que a criança faz essa leitura. Ela se move, a mãe se estressa, todas aquelas reações negativas acontecem e ela então começa a ler. O mundo não me quer. Quando eu me mexo, quando eu me movo, acontece alguma coisa rígida, alguma coisa dura. Tudo fica mais difícil. Como nessa época o que tem de mais formado nela é o cérebro, começa a ver ali
a mielinização. Mielinização é quando os neurônios que têm o seu eixo comprido, onde vão acontecer as conexões, a passagem da informação, começa a ser envolvido por uma bainha de mielina. É como a gente pegar um fio de luz e colocar nele aquele envoltório plástico. Isso faz com que não se perca a informação, ela seja mais rápida, o impulso elétrico passa mais rapidamente. Então a mielinização, sempre onde está a mielinização, ali está o maior potencial da criança em formação. Então nesta época a mielinização está no cérebro. O que a criança faz? Ela joga toda a sua energia para o cérebro e desconecta das sensações no seu corpo. Então essa desconexão, o corpo fica lá, ela já não sente mais se está frio, se tá agressivo, às vezes muda até o pH desse útero, ele pode estar ácido, mais ácido do que o normal. Ela não tem mais conexão, não tem mais contato com isso, e ela está lá dentro do seu cérebro. Então essa criança vai desenvolver bastante o seu cérebro. Quando ela nasce, ela ainda tem mais um impacto. Ela pode ser bem recebida pelos pais ou mal recebida. Pode ter uma alegria com o seu nascimento ou uma rejeição. Então, essa é a dor deste traço esquizoide, a rejeição. O esquizoide não se sente pertencente. Ele é quase como um alienígena, porque ele sente que ele foi rejeitado, que ele não é bem-vindo, ele tem a sensação sempre de que ele está incomodando. Então, pessoas que têm esse traço, que passaram por todo esse movimento dentro da vida intrauterina, os esquizoides, eles vão ter muita energia na cabeça, a cabeça até pode ser maior, o corpo é mais franzino, fraco. Tu observa que ele é um corpo mais ossudo, até os próprios ossos têm a ideia de afastamento, ele não quer contato físico, ele não gosta de pega aqui, pega ali, ele prefere o afastamento, o distanciamento, o olhar dele é um olhar mais morto, sem muita, ele não faz conexão pelo olhar, é um olhar mais distante, mas é uma pessoa que tem muito desenvolvimento mental, costumam ser inteligentes e muito criativos. São pessoas que vão se dar muito bem trabalhando nessa área de criatividade, de informática, de alguma coisa de expressão artística, vão muito bem por aí. Bom, nós não vamos dar nenhuma aula sobre os tipos, só uma introdução para você ficar tendo alguma noção. A seguir, a criança nasceu e ela vai passar pela fase de amamentação, de lactação, porque pode ser que ela não seja amamentada no peito pela mãe, que normalmente dura 1 ano, vai até ela dar os primeiros passos, 1 ano e 2 meses, 3 meses, dependendo da criança, às vezes 11 meses. E nessa fase a criança é totalmente dependente da mãe. Então aquele mundo, antes a mãe era o mundo da criança, mas esse mundo interno da mãe. Agora é o mundo externo da mãe, que é o mundo da criança. A maneira como a mãe trata essa criança é fundamental agora, porque ela depende totalmente da mãe. Então, se ela recebe nutrição suficiente, em termos de alimentos mesmo, cuidados físicos, com a troca das fraldas, com o aquecimento, com um ambiente agradável, ela vai, digamos, estar nutrida já toda nessa parte material. Mas é muito importante toda a nutrição afetiva, a nutrição da alma dessa criança, que vem pelo aconchego. O olhar é muito importante agora. A mãe olhar nos olhos da criança. Vê que a criança, quando está sendo amamentada, ela busca os olhinhos dela, buscam os olhos da mãe. Porque esse contato é muito importante. Vai criando realmente um canal de conexão
da criança com a mãe. Então, se a mãe está atenta, se naquele momento a mãe se dedica a ela, pode ser que a mãe ofereça o seio, mas esteja lá, assistindo televisão, conversando com não sei quem, fazendo não sei o que, não está nem aí. Já é uma nutrição afetiva não adequada. Então a gente vê, e a criança ela faz a leitura dela, que às vezes nem é ajustada à leitura da realidade. Porque pode que a mãe simplesmente tenha visto ela chorar e foi lavar as mãos, foi fazer qualquer coisa para poder voltar e dar um atendimento melhor para ela. Mas ela observa, a mamãe me viu, teve aqui, mas saiu correndo. E aquele tempo é uma eternidade, a mamãe me abandonou. Esta é a dor desta criança. Ela tem a sensação do abandono. E um medo de morrer muito grande, de ser realmente esquecida, abandonada. Há muitas mães que trabalham bastante e simplesmente estão com a criança naquele horáriozinho de amamentar e depois ela fica sozinha no berço. Isso também pode gerar uma sensação muito grande de abandono, de solidão. A criança pode... Houve um tempo que se ensinava, deixa a criança chorar para ela aprender. E a criança chorava feito uma louca no berço e ela vai criando ali aquele sentimento de eu não sou ouvida. A única forma que ela tem de comunicação nessa idade é o choro. Então eu tento ao máximo me comunicar, mas minha mãe não me ouve, não me dá resposta. Vejam que a mãe não tem necessariamente que ser a mãe biológica. É quem está exercendo esta função materna, que é a função de cuidar daquela criança realmente. E às vezes quem faz esses vínculos ou não com a criança é a sua babá. Se ela dá essas respostas à criança, a criança está bem nutrida. Embora a criança espere da sua mãe, mas ao menos ela já está recebendo, né? Nem sempre a mãe é desatenta. Às vezes ela é uma mãe atenta e presente, mas ela não faz conexão com a criança. A criança chora porque está com frio e a mãe já chega em uma mamadeira. Ah, tá com fome, meu filhinho. Ou um bico. Pss, pss, fica quietinho, tá tudo bem. A criança está morrendo de frio. Às vezes ela está suja e está incômodo. Ela chora, ela quer ser trocada. E a mãe pensa, meu filhinho tá com frio. Cobre. Ou meu filhinho quer cola. Entende? É uma mãe que ela é presente, mas ela não faz as leituras adequadas. Então, essa criança também vai ser oral. Disse que é um oral por excesso. Tem tendência a ter um corpo gordinho, mais cheio, fofinho, porque ela teve aquela nutrição, principalmente alimentar, teve uma boa nutrição, mas afetivamente, diante das suas necessidades, ela não se sentiu obtendo respostas. E o outro, o que não teve realmente cuidado e atenção suficiente, ele é um oral por falta. Normalmente tem um corpinho mais fraco, braços são fracos, é mais magrinho, as pernas são fracas. E a característica dos orais é que eles têm olhos vivos. Eles buscam se conectar porque eles precisam de conexão. Eles sofrem de um sentimento de solidão, a dor do abandono, o medo de ficarem sozinhos. Então vão ser crianças que vão ser comunicativas. Elas vão estar sempre buscando chamar a atenção, assim como o esquizoide quer distância, me esqueçam. O oral, por favor, fique comigo, cuide de mim. Ele já quer estar te pegando, ele quer estar te abraçando, dando carinho, porque assim ele pensa, ela não vai embora, ela vai ficar comigo. Então eles se comunicam bem, eles têm este olhar vivo, eles são afetivos, mas são extremamente carentes, muito inseguros. Depois de adultos ou até já numa idade maior, vão ser crianças ciumentas. E vão estar sempre com essa sensação de vazio. Um oral adulto tem aquele vazio interior enorme e muitas vezes vai procurar preenchê-lo de forma inadequada. Não ele dando atenção para sua criança,
que esse vai ser o caminho de cura, como nós veremos mais adiante em outras lives. Mas então ele vai buscar fora. Ele acha que está fora, porque antes vinha de fora, vinha da mamãe, né? Então ele vai buscar ou em comidas, ou em aceitando relações em que ele, nossa, é muito diminuído, recebe muito pouco, mas ele vai se contentar com migalhas, porque ele precisa tanto daquilo. Faça qualquer coisa, mas não me deixe sozinho, fique aqui comigo. Vai adquirir vícios, ou da comida, ou de cigarro, ou de drogas, ou de bebidas, sempre tentando preencher aquele vazio. Às vezes até o peito aqui é afundado, para mostrar essa dor que ele tem lá dentro do peito. Ele realmente tem um afundamento no peito. Vamos passar adiante, que o tempo passa e nós temos 5 traços para ver. O traço seguinte, vejam que nessa fase a mielinização chegou no pescoço. Então ele tem os bracinhos, o oral tem força já mais, um pouco mais, né? Não são braços fortíssimos, mas já tem um pouco mais de capacidade de puxar, de pegar. Não, eu estou dizendo errado. Vai até a altura do pescoço e o oral tem esta parte muito vívida no rosto. Então a boca do oral é muito expressiva. Pode ver, o oral vai estar sempre querendo pôr alguma coisa na boca. O dedinho, uma madeira, chupeta, alguma coisa que ele encontre. E depois de adulto, ele está com um palitinho, está mascando chicletes. A boca tem que estar sempre em movimento, ela chama a atenção do oral. Então a mielinização estava aqui no começo do tronco. Na fase seguinte, a mielinização chega aqui no alto das costas e aí sim alcança os bracinhos. A criança tem por volta dos 2 anos e meio e ela já faz tanta coisa engraçadinha. Às vezes a família chama essa criança, os vizinhos, o pai, o irmãozinho, quem quer, veja que bonitinho, fulano faz isso. E daí todo mundo aplaude, todo mundo está em volta. E se o fulaninho chora e não quer fazer, às vezes ele é até repreendido. Ah, você é muito sem graça, você não faz o que a gente quer, nunca é na hora. Ele vai aprendendo que ele tem que fazer coisas para receber atenção. Por exemplo, não pegue aí, não mexa aí, não toque. Ele é super repreendido. Se ele mexer naquilo, ele vai ser hiper repreendido sem compreender. Não sabe nem por que não pode mexer. Vai ser repreendido e se ele fizer o que os pais querem, ah, que bonitinho, agora sim, você está fazendo como a mamãe e o papai ensinaram. Vejam, tudo isso faz parte do ensinar a criança. Mas se a gente não colocar no meio, parar para conversar, explicar, tentar ela fazer, veja, eu gosto, eu te amo do mesmo jeito, mas é que quando tu fazes isso, tu tá estragando alguma coisa da mamãe. Vejam, eu mesma não fiz nada disso quando ensinava meus filhos, porque nem conhecia essas coisas e não tinha uma conexão vívida com a minha criança. Então era muito mais difícil de compreender todas essas coisas, compreender as razões da criança. Sei que essa criança começa a ter essa certeza. Para eu ser amada, para eu ser querida, eu tenho que fazer o que os outros querem. Esse fazer o que os outros querem tem o sentido de manipulação. Eu sou manipulado o tempo todo para poder receber amor. E a criança não gosta disso. Então ela vai rapidamente, ela aprendendo formas de manipular. Ou porque faz birras homéricas, e daí os pais acabam cedendo, ou porque ela é super sedutora, ela dá beijinho, ela faz carinho, ela conquista, mas ao final os adultos fazem o que ela quer. Esse traço de caráter, que também não tem nada a ver com a psicose, chama-se de psicopatia. Essa pequena criancinha já está desenvolvendo um traço de caráter psicopata. Vejam, todos nós temos todos os traços. Alguns vão ser mais evidentes que outros. Dessa mistura de 5 traços em diferentes proporções
existem os bilhões de pessoas que existem no mundo, todos diferentes entre si. Então vejam, é incrível, né? Mas é assim que se forma esse traço da psicopatia. Essa criança, como tem os seus sentimentos não atendidos, tudo que ela conquista é por estratégias que ela vai criando, estratégias manipulativas, ela silencia seu coração. Então ela não faz conexão com as suas emoções, com os seus sentimentos. Ela vai criando estratégias mentais para conseguir o que ela quer. Torna-se um bom estrategista. Na dor vai ser, então a dor dele é a dor da manipulação. O psicopata tem horror de ficar devendo algum favor para alguém, de pedir um favor porque ele vai se sentir em dívida. Deus me livre estar em dívida com alguém, porque eu posso ser manipulado por essa pessoa. Ele quer logo pagar a sua dívida porque ele tem medo de ficar em dívida. Normalmente, se ele precisar fazer alguma coisa que vai ter que pedir um favor para alguém, ele nem vai acabar não fazendo só para não ter que ficar devendo esse favor. Tem um alto jeito de comando, é um bom comandante, mas ele é o que delega as funções, porque vejam, ele só tem força nos braços, até onde chegou a mielinização. As perninhas são fracas, não é uma pessoa boa para sair para o mundo fazendo as coisas. Ele é bom para apontar o dedinho e mandar. Então ele vai ser um dirigente, né? Pode ser um líder em alguns aspectos, mas vai ser aquele que sempre delega as funções, não é o que as executa. O traço de caráter seguinte vai ter a mielinização chegando já na altura da lombar. Então ali por volta dos 3 anos e meio, varia, sempre isso varia um pouco, né? Nós humanos variamos bastante, mas mais ou menos por volta disso, 3 anos e meio, 4, às vezes antes, 3 anos, a criança, a mielinização chegou ali, levou força para as pernas. Então a criança já tem pernas ágeis, bracinhos ágeis, e está na fase de aprender a usar o piniquinho, a fazer o desfraude. E muitas vezes os pais querem fazer o desfraude muito cedo. A época correta é quando a criança consegue subir uma escada e descer sem se segurar, ou ela consegue dar pulinhos com os 2 pezinhos ficam no alto. Então ela já tem este controle necessário para também poder controlar os esfíncteres. Então, quando se começa muito cedo a querer fazer o desfraude, ou a criança é humilhada, às vezes até na frente de outros irmãozinhos, ou a mãe e o pai reprocham muito, nossa, ui, que fedido, vai para lá, nossa, que feio, de novo fez cocô na calça, não adianta, a gente explica, por que você não pediu? A criança não pede, ela também quer sair da fralda ali, mas ela não pede porque se ela ainda não está bem amadurecida nessa mielinização, ela realmente não sabe quando vem um impulso, não o percebe ou não consegue controlar. Então, isso é um dos aspectos que gera essa sensação, este medo que a criança tem de ser humilhada. Muitas vezes também surge aí nessa época pais que têm muitos filhos ou muitos afazeres, a mãe que não tem tempo, normalmente é na relação com a mãe que isso tudo se resolve, ou com quem esteja exercendo a função materna, até pode ser o pai exercendo a função materna, mas quem exerça esta função, que é este cuidador, muitas vezes começa a pedir muitas coisas para a criança. Ah, tá aí sentada sem fazer nada, vá lá, vá cuidar do teu irmãozinho. Ó, teu irmãozinho tá chorando, corra lá. Vem aqui, dê a mamadeira pro teu irmão. Faça isso, faça aquilo. Veja, não é pedir uma coisinha ou outra, estimular a criança a ser útil, é totalmente diferente. Eu uso aquela criança como um dos trabalhadores da casa. Ah, você já tá bem grandinha, pega a vassoura aí e vá varrendo aí pra mamãe.
3 anos, 4 anos. A criança às vezes não tem tempo, quer só ficar sonhando. Não pode. Que isso? Não está fazendo nada? Então essa criança que muito cedo assume até às vezes uma função parental, tendo que ser cuidador de um dos irmãozinhos, ou tendo que cuidar da casa, ou a criança que é humilhada em relação ao seu desfraude, essa criança, ela acredita que é pelas coisas que ela tem que fazer tudo muito bem feito. Pelas coisas bem feitas que ela faz é que ela vai ser aprovada ou não. Porque mesmo aquela mãe que está pedindo para ela ajudar o tempo todo, põe crítica. Já te ensinei tantas vezes, a colher é aqui, o garfo é ali, você não fez bem feito. Olha, varreu o chão, mas está sujo. Deu comida, deu mamar para o teu irmãozinho, mas molhou a roupinha dele, enfim. Sempre tem uma crítica nesse tipo de relação. Não é ainda só uma aprovação, tem crítica. Então a criança começa a se sentir muito humilhada. Ela se sente não reconhecida no que ela faz. Às vezes até mesmo injustiçada. E ela vai querer então fazer tudo muito perfeito. Ela vai pensar antes de fazer. Ela não vai ser aquela pessoa que vai sair para a vida já fazendo. Não, ele tem que pensar, tem que executar, tem que planejar. Porque quer fazer muito bem feito. Para não sofrer mais uma humilhação. O medo, a dor, o traço dessa criança é a dor da humilhação. Então ela fará tudo para não ser mais diminuída, nem diante de si mesma e nem diante do outro. Mas como tudo que ela recebeu foi este olhar que a diminuiu, ela também olha para si com diminuição. E a característica muito desse traço que se chama masoquismo, a pessoa é masoquista, não, de novo, não tem nada a ver com aquele masoquista, chibatada, me surra, me bata, não, nada a ver. Mas são traços que, se forem exacerbados, podem levar àquele tipo de... Sempre nós temos a neurose e para chegar na psicose tem que evoluir mais diante disso, né? Então esse é o traço inicial. Então o masoquista, ele não se valoriza, ele não se vê como uma pessoa de merecimento. Ele só tem merecimento se ele faz tudo perfeito e faz para o outro, atende as vontades. Ele aprendeu a responder aos comandos. Então será uma pessoa que não terá muita iniciativa pessoal, será um bom seguidor, um bom cumpridor de serviços, extremamente paciente, meticuloso, aquele cara perfeito para fazer o que ninguém tem paciência, pois ele ou ela farão isso com paciência e farão bem feito. E a característica bem triste desse traço, eu acho, é que a pessoa está sempre a serviço do outro. Jamais diz não para o outro, porque tem que dizer sim para ser aprovado, tem que fazer bem feito, patati, patatá, patatá. No fundo, todos nós só queremos ser amados. E cada um foi descobrindo esse caminho para receber amor por diferentes formas, de acordo com os diferentes estímulos e experiências que vivenciou. Então ele acredita que tem que dizer sim para tudo e para todos. E muitas vezes é um sim que rouba o seu tempo de descanso, é um sim que rouba a sua atenção aos familiares, que rouba os cuidados com a sua saúde, consigo mesma, o seu tempo de lazer. Então é um sim para os outros que é muitas vezes um grito muito grande de não para si mesma, para si mesmo, para sua criança interior, que já tem todas aquelas dores e vai somando. E é um fator assim bem propenso a trazer doenças. Depois, mais tarde, nós vamos aprofundar todos esses traços. O último traço que se forma é por volta dos 4 anos e meio, 5 anos, a partir dos 4 normalmente, até os 6, em que a mielinização já chegou bem na região sacral e atinge já os genitais. É a fase que a criança, o menininho, tem às vezes
mais vontade de estar se tocando, tem algumas ereções. A menina, infelizmente, começa a se tocar, já pare com isso é muito feio, olha lá. Então, e mesmo com o menino, muitas vezes tem muitas críticas, e ela vai vendo já que isso não é um lugar tão bom, né? Não é como qualquer outro lugar. Você tem ali uma sensação diferente, veja, não tem nenhuma conotação sexual ainda, é um estímulo genital. Só isso que acontece, mas a criança começa a perceber que ali tem um lugarzinho que é mais gostosinho de tocar. E nessa fase normalmente acontece aquela transferência de amor. O menino, que já era próximo da mãe, tende a se apaixonar por ela. É o primeiro amor. A menina tende a se apaixonar pelo papai. Agora, essa relação do papai e da mamãe não é uma relação tão boa, e se realmente a mamãe empurra a menininha para o papai, e o papai olha para a menininha e sai com a menininha e leva a menininha a passear, e você é a minha queridinha, é a princesinha, a rainha do papai, patati patatá, e a mamãe vê no menino o seu reizinho, o seu príncipezinho, você sim é que é o homem para mim, veja o papai faz isso, faz aquilo, mas você não, e vai treinando o guri a responder às necessidades dela, né? Depois ele até olha para as necessidades da mulher, mas sempre a imagem que está no fundo é a mãe. Então, quando esse corte, assim, quando se passa por isso de uma forma mais intensa, isso é normal, todas as crianças normalmente passam por isso e não fica marca, mas podem ficar muitas marcas aí. E daí o que se forma esse traço que é chamado de rígido. Qual é a dor profunda da criança? Tava lá a menininha queridinha do papai, achando que o papai é dela. Tá o menininho, o homenzinho amado da mamãe, mas de noite papai e mamãe vão dormir juntos e ele ou ela dormem sozinhos. O papai leva flores para a mamãe ou sai passear com a mamãe. Opa! Vai nascendo no coração da criança uma sensação de traição. Uau! Então eu não sou a querida, eu não sou a amada. E essa criança acha que ela não foi querida nem amada porque ela não era boa o suficiente. E a partir dali, ela vai fazer uma corrida exacerbada pela perfeição. Vejam que é uma criança que já está plenamente desenvolvida. Cérebro, corpo inteiro, toda a coluna mielinizada, ele tem energia, tem vigor, tem capacidade. E essa criança vai dentro de si decidir, eu nunca mais vou ser o número 2, eu vou lutar para ser o número 1. Então é uma pessoa que compete com tudo, consigo mesma inclusive. Sempre quer ser o melhor, o número 1, o líder, o apontado. Extremamente escrava do perfeccionismo, que leva muitas vezes a uma eterna procrastinação. Ela e os masoquistas podem procrastinar muito devido a essa coisa de que o que fazem tem que ser perfeito. A gente nunca consegue fazer nada absolutamente perfeito. Então, você vai sempre achando que precisa de uma habilidade mais, de um conhecimento mais, de um não sei o que a mais, e não dá o passo que tem que dar. Mas como são muito competentes, os rígidos conquistam muita coisa. Conquistam, são excelentes desportistas, são CEOs, são empresários de capacidade, são pessoas que, naquilo em que se lançam a fazer, têm muita chance de muito sucesso. Tem uma dificuldade muito grande nas relações, porque como a criança aprendeu que o amor dela era mamãe, mas era um amor com o qual não podia haver sexualidade, né? Ela faz um corte e o menino, a menina com o papai, normalmente tem um corte aqui na região diafragmática entre o amor, o meu coração e a minha sexualidade.
Então é muito comum, como já tinha acontecido lá na infância, aquela relação triangular entre a criança, a mãe e o pai, que se repitam reações triangulares na vida adulta. Porque tem eu posso amar essa pessoa, mas se meu coração é dela, já a minha sexualidade não pode ser. Veja, não quer dizer que todos os rígidos traem. Este é um traço, e quando essas dores vão sendo trabalhadas, até um momento em que este adulto consiga trazer para sua criança uma aceitação profunda, que é um trabalho que depois eu vou estar mostrando para vocês, até que isso aconteça, existe essa cisão. Quando o coração é preenchido e essa pessoa sente que é capaz de ser amada, e em relações em que ela consegue criar muita confiança, porque é uma pessoa altamente desconfiada, porque aquilo que parecia ser, ela viu que não era. Tem uma pessoa que tem muita desconfiança, quando ela consegue ter confiança em alguém e entregar seu coração, é uma pessoa então que tem tudo para dar muito certo na vida, porque ela tem todas as competências já bem desenvolvidas. Bem, nós nos estendemos bastante. Eu apresentei a vocês os 5 traços. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Para que nós estamos fazendo tudo isso? Justamente para eu ir sabendo, então isso que eu faço, esse sentimento que eu tenho, isso aqui é por causa daquilo. Eu vou olhar, eu vou começar a aprender a trabalhar, a olhar para dentro de mim e a buscar a solução para aquelas dores. Todas elas podem ser trabalhadas e solucionadas. Essa é a nossa proposta aqui, que você venha participando, trazendo as suas dificuldades, para que a gente possa então responder a elas. Espero que tu estejas comigo cada vez com mais frequência. Se a gente for dando continuidade nessa presença, vamos poder ir compreendendo cada vez melhor. Eu conto com as tuas perguntas, com as tuas dificuldades, com o teu compartilhar os seus próprios sentimentos, para que a gente possa ir fazendo isto que é a minha proposta, conexão entre mim e ti, para que as coisas possam ficar cada vez mais claras no teu campo emocional. Um grande abraço, muita gratidão pela sua presença. Espero realmente que você tenha uma excelente semana já se auto-observando. Um beijo e até terça-feira às 9 horas. Eu te espero.